Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você aumenta o seu limite no Itaú, seja qualquer segmento, varejo, Uniclass, Personalité, como que funciona o sistema de análise do Itaú e como você pode aumentar. Vou te mostrar aqui, na data da gravação desse vídeo eu tive um aumento no meu cartão Itaú, eu até fiz um vídeo daqui a pouco, eu vou mostrar qual foi a funcionalidade, mas ó, se a gente for acessar aqui em limite do cartão, nesse momento está liberado para mim R$ 39.080 no cartão Itaú Platinum sem anuidade, o cartão comum. Imagina outros cartões do Itaú, o que eu conseguiria fazer aqui de limite. E inclusive eu tive esse aumento recente de R$ 1.300, que eu vou mostrar aqui na tela para você, com a função que apareceu na liberação imediata, que foi um limite pré-aprovado. De acordo com a análise de crédito do Itaú, que ela é feita mensalmente, ele pode te liberar limites adicionais e às vezes você nem percebe, você vai usando o cartão e lá tem um botãozinho já pré-aprovado, você clica e já libera esse limite para você. Para quem não conhece a história, quando eu solicitei esse cartão, na época era o cartão Itaú Clique, agora o nome é Itaú Platinum. Nesse cartão tinha a possibilidade de você solicitar o cartão sem abertura de conta. Na época eu não gostava do Itaú, porque eu já tive conta no passado e eu usava só para conta salário. Na época os bancões cobravam muitas taxas. Isso era no meu primeiro trabalho registrado. Então, como os bancos já estão concorrendo com contas digitais e tem várias opções gratuitas, cartões sem anuidade, contas sem as cestas de serviço, aí compensou, mas na época eu ainda fiquei com o pé atrás. Então eu solicitei o cartão Itaú Clique para ver o que ia acontecer. Geralmente para mim era liberado R$ 1.800, R$ 2.000, no máximo R$ 2.300 nos cartões comuns. No Itaú Clique eu tive uma liberação de R$ 3.300, já foi acima da média do que eu recebia geralmente. Para você ter ideia, eu fiz um teste também com o Bradesco. Na mesma época que eu solicitei o Itaú Clique, eu solicitei o Amex Green do Bradesco. E eu fui aprovado em 3.100, mais ou menos, a média. Então o Itaú já me liberou mais nessa época. Naquele momento eu estava fazendo uma reforma na minha casa, então fazia muita compra de material de construção, precisava usar e movimentar o cartão de crédito. E eu usei os dois cartões, eu fiz a mesma coisa nos dois cartões. Só que o Amex Green do Bradesco não teve aumento nenhum. O Itaú Clique, ele subiu de 3.300 para 21.000 em 8 meses de utilização do cartão de crédito. Aí eu vi que eles liberaram um limite que eu nem tinha em outros bancos, eu fui lá e abri a conta do Itaú. Hoje eu tô com 39 mil, menos de 3 anos com esse cartão de crédito. Então dá sim para você escalar. Então aqui eu vou te mostrar na prática como funciona o algoritmo do Itaú, como é o sistema de análise de crédito deles, para você conseguir disparar o seu limite no cartão Itaú. Mas antes, na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, eu vou deixar o nosso site oficial com os melhores cartões e contas do momento. Aqui são as campanhas de captação onde os bancos facilitam o processo de análise. Porque quando eles fazem muitas campanhas de marketing, são aqueles momentos que eles mudam os critérios de aprovação do cartão para poder emitir mais cartão e ter mais retorno nas suas campanhas. Então é a oportunidade que você tem de conseguir uma aprovação mais facilitada. As campanhas em destaque, cartões PicPay, muito tranquilo para você ter aprovação. Cartões Itaú nos 3 segmentos, então para você que não tem ainda o cartão Itaú, você pode ter essa possibilidade, tanto Uniclass, Personalité ou também a conta varejo que é o Itaú Platinum. Cartões Santander em todos os segmentos também, desde a conta básica Santander Free até Santander Select, Select Height, entre outros. Então dá para você conseguir. Eu só coloco a elite de cartões de crédito de fácil aprovação para você em nosso site. Primeiro sobre o algoritmo, quais são os critérios que o Itaú utiliza? Por que a gente fala algoritmo? Isso aqui não é para enfeitar pavão, de fato é um algoritmo que o banco utiliza. Hoje não tem mais aquele atendimento humanizado. Hoje o atendimento do Itaú é muito enxuto. É igual antes que tinha um sistema ali que o gerente tinha de ficar analisando para determinar se ele iria ou não aumentar o seu limite. Hoje é tudo feito de forma automatizada. Até para você abrir conta no Itaú, você não precisa ir em uma agência. Por exemplo, no meu caso, eu tinha ali o cartão Clique, eu abri a conta do Itaú pelo próprio aplicativo, escolhi uma agência próxima da minha casa, para caso eu precise de atendimento presencial, mas eu não precisei ir na agência para abrir a conta. E da mesma forma, o atendimento hoje é pelo chat, tem inteligência artificial para te atender, então também existe para análise de crédito o algoritmo. Não é mais o gerente da sua agência que vai liberar ali aumento de limite. Lógico que pessoalmente na agência, se você conversa com o gerente Itaú, você pode ter algum tipo de negociação e ele ter alguma autonomia ali. Só que quando a gente fala sobre aumento de limite automático no aplicativo do Itaú, isso já acontece de forma automatizada pela inteligência artificial. Então esse algoritmo ele avalia várias informações, desde o seu uso do aplicativo, da sua recorrência na utilização da conta, até as suas movimentações, perfil de consumo. Então a gente vai analisar tudo aqui em detalhes. O mais importante critério é o seu histórico de pagamentos com o Itaú. Hoje estamos em um momento que é comum uma pessoa ter mais de 3, 4 contas bancárias, tem pessoas que têm mais de 10 contas.
contas, pensando em conta de pagamento, conta bancária, conta digital. Esse monte de fintech faz com que você tenha um monte de contas abertas. E a maior parte dessas contas ou você não movimenta ou movimenta valores menores. Então os bancos ficam brigando entre eles para serem a conta com maior movimentação no seu CPF. Então eles querem ser a conta principal, aquela conta onde você recebe salário, onde você paga a conta, onde você recebe Pix, porque é onde que você movimenta, é onde que vai ter lucro, que são as operações que você vai fazendo ali com o banco. Então muitos bancos estão perdendo dinheiro porque as pessoas não utilizam as suas contas e aí só fica gerando custo para o banco de dados do banco. Então o Itaú ele vai sim priorizar clientes que vão utilizar mais a conta. Então, em alguns casos, ele pode te oferecer um limite alto logo de cara para você sair daqueles bancos que você tinha conta, que já tinha limite maior, e aí ele faz por um período esse teste. Se você não utiliza o Itaú como principal, aí ele pode depois ter reduções ou nem aumentar mais esse limite. Então, ele avalia sim pelo seu histórico. Se você faz pagamentos recorrentes, ou seja, paga suas contas em dia, movimenta a sua conta, recebe pagamentos, faz investimentos, você cria movimentação, acessa várias vezes a conta durante o mês, você mostra para o Itaú que é a sua conta principal. Então esse histórico seu que é criado no Itaú, ele é utilizado como base pelo algoritmo para gerar e aumentar a sua pontuação interna. Quando a gente fala sobre algoritmo, também falamos sobre score interno ou rating interno, rating bancário, que é uma pontuação que ela vai determinar o grau de limite que vai ser liberado para você. É a mesma coisa do score Serasa, você tem lá a pontuação, só que o score do banco ele é mais importante, porque esse score ele vai determinar qual é o seu perfil de cliente, qual linha de crédito vai ser liberada, qual a faixa de limite que você vai ter. Então tudo isso é determinado por essa pontuação. Como que ela é aumentada? Pelo algoritmo. O algoritmo ele vai avaliando ali os seus critérios e ele vai compondo essa pontuação e ordenando esses fatores para que você tenha mais limite na sua conta. O uso do limite do cartão de crédito também é avaliado. Então é importante que você utilize boa parte do limite, só que lógico com consciência, não vai usar além do que você consegue pagar, porque aí vai gerar outro problema que é você ter atrasos. Então, se você utiliza uma boa parte, entre 50% a 70% do seu limite, já é interessante. Se você usar mais, melhor ainda, desde que você pague em dia. No meu caso, por exemplo, eu usava todo o limite e eu até fazia adiantamento de fatura para liberar mais limite, porque eu comprava muita coisa para a reforma da minha casa. Então, isso gerava muita movimentação no cartão e com isso o Itaú foi escalando. O Itaú ele tem uma análise periódica de a cada 3 meses para cartões iniciais. Mas eu já te falo que o algoritmo todo mês ele faz essa avaliação. Mas eles falam aí a cada 3 meses. No meu caso, com 2 meses eu já tive o primeiro aumento de limite. E foi mais do que o dobro do aumento. Depois foi aumentando ali de forma aleatória. Não teve esse período a cada 3 meses. Então fica tranquilo. Se você movimenta bem a conta, você pode sim ter aumentos altos em um curto período. Vai depender de cada caso. Outras pessoas podem ficar muito tempo. Essa questão de análise de crédito é muito pessoal. Eu estou falando o que deu certo para mim e o que o banco analisa. Mas no seu caso, algum critério aí pessoal seu pode estar te afetando e aí cabe a você fazer essa análise interna do que você está fazendo de acordo com as informações que eu vou passando para você. Tempo de relacionamento também conta. Quanto mais tempo de conta você tiver, melhor, porque se trata de um cliente mais antigo, que tem a conta há mais tempo. Mas eu já te adianto que não é conta parada, é conta movimentada. Então você tem 10 anos conta no Itaú e não movimentou mais essa conta, é até negativo você ter esse tempo de conta e não movimento. É melhor fechar essa conta e aí só abrir novamente quando você for utilizar de fato. Então, tempo de relacionamento é quando você realmente está utilizando do banco e aí quanto mais tempo você está utilizando, melhor para você. A quantia que você movimenta na conta, então, pelos valores que você movimenta na sua conta, é gerada uma renda presumida. Essa renda presumida é o que pode definir também a faixa de limite que você vai ter dentro do banco. O uso de produtos do Itaú também aciona o algoritmo, mas faça com cautela e só o que você precisa, porque isso aqui não garante aumento. Não é porque você contratou algum serviço do Itaú que isso vai garantir que você tenha aumento de limite. Isso aqui é um dos fatores que são determinantes para mudar o seu perfil de cliente, de correntista ali saldo zero para um correntista que já tem relacionamento, para um perfil de investidor, um perfil de consórcio, perfil de assegurado. Então ele vai criando esse perfil de acordo com os produtos. Então, por exemplo, se você vai fazer o seguro do seu carro, por que você não testa a possibilidade de fazer com o Itaú para você criar mais um relacionamento com eles? Isso seria interessante, porque é um serviço que você já iria contratar, um seguro de vida, ou você vai fazer um consórcio. Tenta ver a possibilidade do que você precisa e aí você vê se o Itaú oferece ou não. Agora ficar contratando coisa desnecessária, então vou fazer um relacionamento, vou contratar um seguro aqui de Pix, coisa assim, isso não vai resolver. Faça coisas que você precisa. Que o Itaú ele sabe quando o cliente está contratando para ter aumento de limite ou quando de fato ele utiliza aquele serviço.
ele consegue ver ali pelo SCR no Banco Central se você tem ali financiamento, coisa do tipo. Então ele sabe quando você precisa de um seguro ou não, quando você está interessado em algum tipo de produto financeiro específico. Não tente enganar o algoritmo, que ele é mais esperto do que você. Volume de investimentos também auxilia, então quanto mais investimento você faz, melhor, porque você pode até mudar o segmento. Por exemplo, quando você chega ali na faixa de 50 mil de investimentos no Itaú, você pode até migrar para um Uniclass, ou às vezes você tendo um pouco mais, migrar para um Personalité, isso só pelo valor investido. Também muda o seu perfil de cliente, você se torna um cliente investidor. O cliente investidor ele tem mais garantias, o banco ele se sente mais seguro em ofertar crédito para você. Então, às vezes, o volume pode te ajudar, mas só o hábito de você ter um pouco de dinheiro guardado também pode ajudar a sua situação atual. Às vezes você tem um limite baixo ali, mas você fazendo pequenas economias, o banco ele vê que você é uma pessoa organizada, o seu perfil. Essa mudança de hábito financeiro pode também mudar a pontuação e reduzir também o seu risco de crédito com o Itaú e assim facilitar aumentos. Comportamento financeiro saudável é importante para que você tenha boas pontuações com o algoritmo. O que seria um comportamento saudável? Você fazer o pagamento das suas contas em dia, seja contas comuns que são fora do Itaú, como contas do seu cartão de crédito, serviços que você contratou do Itaú. A utilização do cartão também é avaliada, aonde você está gastando em bet, está gastando em casa de apostas, são sinais ruins. Mostra que você é uma pessoa que pode ter algum tipo de vício em jogos ou você é uma pessoa compulsiva. Esses gastos podem mostrar para o banco que em algum momento você pode ali contrair dívidas por conta do vício em jogos ou coisas do tipo e assim ficar inadimplente. Então são alertas. Ou, por exemplo, no meu caso, eu comecei a comprar muito materiais de construção. Então o banco ele viu que eu estava fazendo uma reforma. Aí ele foi liberando mais crédito e ele foi vendo até onde que eu conseguia pagar. E assim ele foi escalando mais. Então esse perfil de utilização tanto da conta como do cartão, também é levado em consideração. Restrições do CPF e negativações em outras instituições podem ser contadas, mas já te adianto que o Itaú ele pode desconsiderar dependendo do tempo da negativação, da restrição. Então esse negócio de prova negativado depende de cada caso. Então tem que estudar certinho. Às vezes você não teve restrição com o Itaú. Se foi com o Itaú, aí já é mais difícil. Então tem todo um critério que a gente precisa avaliar, mas as restrições elas podem entrar e o algoritmo restringir o seu crédito, porque você já tem ali um apontamento em outra instituição. Também o SCR e o Open Finance. O SCR é um relatório dentro do sistema do Banco Central, onde o banco ele consegue consultar quanto você tem de crédito liberado, quanto de crédito está sendo pago em dia, quanto que está em atraso, se houve algum prejuízo de alguma instituição financeira, ele consegue avaliar tudo isso. Então, por esse parâmetro, o banco ele consegue tomar várias decisões. Eu vou dar um exemplo simples. Eu falei mais do SCR aqui nesse vídeo no topo da tela, e lá eu explico o segredo para você conseguir melhorar o limite que você tem no seu banco. E um dos segredos é você cancelar suas contas bancárias. Então fica de olho nesse vídeo que está no topo da tela. Lá no SCR, o banco ele pode simplesmente por um relatório descobrir qual banco que você está utilizando o crédito, quanto crédito você tem liberado no total, ou seja, qual é o seu grau de risco, você tem algum atraso, você paga tudo em dia, e por ali também dá até para projetar um pouco da sua renda de acordo com os pagamentos que você faz. Então ali é tipo um currículo financeiro literalmente. Então mesmo que você não tenha o seu Open Finance ativado com o Itaú, ele consegue visualizar pelo sistema do Banco Central. Não só o Itaú, mas qualquer banco consegue ver essas informações. E o Itaú ele fica de olho nisso. Eu falo para você porque no meu caso eu não tenho o Open Finance ativado, e eu já vou te explicar por que eu não ativei o meu. E mesmo assim o Itaú ele consegue ver o crédito que eu tenho liberado em outras instituições e ele muda de acordo com isso. Para você ter uma ideia, recentemente eu fui aprovado no cartão Mercado Pago em R$18 mil. Assim que eu fui aprovado no cartão de crédito, eu solicitei o cartão Mercado Pago, eu recebi a notificação do Itaú, eu fiz até um vídeo de shorts aqui, vou deixar no topo da tela para você ver que eu não estou mentindo. O Itaú aumentou meu limite na hora, ou seja, estava o sistema observando as movimentações, mesmo eu não utilizando o Open Finance. Me explica aí, você que fala que é Open Finance, no caso está desativado. É porque no meu caso eu não quis ativar o Open Finance. Primeiramente, eu não quero compartilhar tantos dados financeiros pessoais que eu tenho de movimentações, porque o Open Finance ele compartilha mais informações ainda. Vai pegar informações ali de bem pontuais, um detalhamento financeiro das suas movimentações. Você consegue até fazer transferências, serviços bancários de um banco diferente daquele. Por exemplo, você tem conta no Bradesco e Itaú. Eu consigo fazer um saque da minha conta Bradesco lá pela conta Itaú só usando Open Finance. Então é um controle que eu acho muito grande para as instituições. Eu prefiro deixar isso ainda
no básico mesmo, só sistema do Banco Central, coisa do tipo. Mas ele pode ajudar em alguns casos. Então, se você quiser compartilhar essas informações, pode te dar um detalhamento melhor. Eu não preciso porque realmente o limite para mim está satisfatório. Mas se eu precisasse aumentar muito, eu procuraria essa forma. Só que uma dica aqui, o Open Finance, ele pode te prejudicar em alguns casos. Eu falo mais sobre essa questão do Open Finance nesse vídeo aqui no topo da tela. Lá eu explico por que em alguns casos é melhor você nem ativar, porque ele pode te atrapalhar ao invés de te ajudar. E o perfil de consumo é tudo isso que eu falei. Ele vai avaliar todas essas informações e vai traçar um perfil. Se você é uma pessoa mais controlada, mais agressiva nos gastos. Então, ele tem os seus próprios perfis internos que ele segmenta ali pelas faixas de limite. Você já percebeu como cuidar da saúde ficou caro e ao mesmo tempo difícil e demorado? Por isso eu quero te apresentar uma alternativa que cabe no bolso e funciona para qualquer pessoa, a Ecor Saúde. Com ela você tem consultas médicas ilimitadas 24 horas em qualquer celular ou computador, com clínico geral e especialistas. Além disso, você conta com descontos reais e consultas presenciais, exames, cirurgias, vacinas, medicamentos a preço de custo, apoio psicológico, nutrição, assistência domiciliar e até atendimento para seu pet. É rápido, prático e acessível para qualquer necessidade, seja para você, sua família, para idosos, jovens ou até crianças. Tem um custo tão acessível que sinceramente surpreende. É aquele tipo de serviço que entrega muito mais do que você paga. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O primeiro comentário fixado é saúde de verdade por um preço que você pode pagar. Agora, algumas dicas aqui na prática para você. Às vezes você entendeu aqui a teoria de como funciona o sistema do Itaú, agora eu vou te mostrar na prática o que você tem que fazer. Então, primeiro, atualizar todos os seus dados cadastrais. Então atualiza a sua renda no aplicativo, atualiza os seus dados de contato, mesmo que não tenha nenhum dado alterado, você vai lá, clica em editar e salvar para mudar a data da última atualização, mesmo que não tenha mudado os seus dados. Isso mostra que o seu cadastro está atualizado e que você é um cliente que você mantém ali as suas informações compartilhadas com o banco, que você não está se escondendo. Que tem aquele negócio, né? Você vai emprestar dinheiro para a pessoa desaparece, você não acha telefone, não acha mais endereço, a pessoa muda. Então o banco, ele quer transparência. Isso aqui é uma boa forma e o algoritmo ele avalia pela data da atualização. Eu falo isso para você porque direto o Itaú, quando está desatualizado o cadastro, ele manda ali notificação para mim. Isso também aconteceu na Caixa. Então esses bancos eles focam muito na atualização. E geralmente você vai manter atualizada aquela conta que você está usando com frequência. As contas que você não usa, o cadastro está desatualizado. Então é uma evidência a mais que você traz. Foto de perfil, parece bobeira, mas quando você coloca a foto de perfil, mostra que você é uma pessoa engajada, que você usa como conta principal, porque é aquela conta ali que você está editando, está personalizando. Lógico que isso aqui não vai fazer, nossa, aquela diferença. Mas como eu falei, são evidências, você vai criando pontuações, você vai criando ali dados para o algoritmo analisar que você é um cliente que gosta da conta que utiliza como principal. Portabilidade de salário também, se for possível você fazer a portabilidade, vai ser muito mais fácil. Hoje você não precisa ir no RH da empresa para fazer portabilidade, só solicitar lá no Itaú, ele já faz o sistema automaticamente para você. E também, se você, no caso, é autônomo, aí começa a transferir da sua conta PJ para a conta PF. Que aí fica mais fácil você criar relacionamento, não é uma portabilidade, mas o Itaú ele sabe, como o seu CNPJ está vinculado ao seu CPF, o Banco Itaú ele sabe que você, no caso, é autônomo, e ele pode até liberar mais crédito dependendo das suas movimentações. Aqui um dos principais, se você não fez isso, está demorando muito, está vacilando, que é a chave Pix CPF. Você precisa ter essa chave Pix no Itaú, porque isso aqui é a principal evidência que você tem, que é a sua conta principal. Literalmente, como eu falei, tem aquela briga entre os bancos para ver qual será a sua conta principal. E qual que é a maior evidência disso? A sua chave Pix CPF. Geralmente, quando alguém vai mandar um Pix para você, você vai mandar a chave principal, o quê? Da sua conta que você recebe. Então, se você não colocar ali, o Itaú ele sabe que você utiliza outras contas. Então, é uma forte evidência. A chave telefone, e-mail também é boa, só que a CPF é a principal. Não tem comparação. O CPF sempre é a sua conta principal. Também movimentação da sua conta principal. Então, recebendo salário, pagamento de Pix para terceiros, não para você mesmo, isso aqui não resolve nada. Pagamento de contas, faça pelo Itaú. Se você tem aí faturas de outros cartões, começa a pagar essas faturas desses cartões no Itaú, que vai mostrar para o Itaú que você gosta mais dele do que dos outros cartões. Isso vai te atrapalhar lá nos outros cartões, mas no Itaú vai te ajudar muito. DDA, que é o boleto direto autorizado, que são todos os boletos que estão no seu CPF, eles aparecem ali para você. Você faz o pagamento pelo Itaú, também é uma evidência que é a sua conta principal. Pagar sempre a sua fatura integral no vencimento, isso aqui é óbvio, não precisava nem falar para você. Não faça pagamento mínimo, não faça em atraso. Fazer o pagamento da fatura no valor integral, isso ajuda muito. Wesley, quando que eu faço o pagamento? Eu faço
antes do vencimento ali com antecedência, faço depois do fechamento da fatura ou eu faço o pagamento no dia do vencimento. Se você quer melhorar a sua estratégia de relacionamento com o Itaú, tem uma estratégia muito mais direta. Se você faz antecipações, isso mostra para o Itaú que você tem uma boa quantia. No meu caso, por exemplo, eu fazia muita antecipação para liberar limite para eu continuar utilizando. Então isso mostra um bom volume, isso ajuda bastante. Só que se você realmente quer ter um relacionamento grande com o Itaú, ativa o débito automático da sua fatura do cartão. E se você quiser dar um plus, é você deixar o dinheiro ali parado no saldo da conta e aí esperar com que esse débito automático faça o débito lá na sua conta. Porque o Itaú, quando ele vai fazer os fechamentos de fatura e os fechamentos diários, ele vai ver que tem um saldo positivo na sua conta e isso ajuda para o Itaú entender melhor o seu perfil. Quando você faz aquela movimentação rápida, depositou na conta, fez o pagamento, o dinheiro ali no fechamento do dia vai aparecer zerado, porque você já colocou e tirou. Quando você deixa dinheiro parado na conta, no dia seguinte vai ter aquele saldo, aqueles balanços, porque o banco diariamente ele faz o balanço do fechamento das contas, para ele avaliar se ele está positivo ou negativo, porque o Banco Central ele exige que os bancos façam o fechamento diário no positivo. Então se o banco tiver negativo, teve mais saques do que depósitos, ele precisa pegar um empréstimo de um dia, a gente chama de CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, ele pega esse empréstimo de um dia para justamente fechar o balanço positivo. Isso é para manter a saúde financeira dos bancos. Então se você mantém saldos positivos na conta, isso ajuda muito. Então você colocando a fatura em débito automático, mostra para o banco que você vai pagar a fatura em dia e ainda mais vai deixar esses balanços do banco também, vai ser um auxílio para o banco ter sempre positivo esses balanços. Então, no longo prazo, ajuda muito. Mas, se você, por organização, quer pagar com antecedência, não tem problema. São pontos a mais que você gera ali, né? Você cria um relacionamento que você dá mais dados para o algoritmo. Então, se você for ver qual é o melhor dos três, o melhor é você ativar o débito automático e pagar no dia do vencimento, que vai ser feito de forma automática. De preferência, já deixando ali o dinheiro uns 2, 3 dias antes do débito automático, já para criar uma projeção positiva para sua conta. Essa dica que eu passei para você aqui é pensando no sistema do banco, não no seu caso. Você deixar saldo zero na conta o mês inteiro, coisa do tipo, para você não vai atrapalhar. Mas no sistema do banco ele pode te enxergar com outros olhos, porque o banco ele também utiliza esse dinheiro que está no saldo da sua conta, emprestando para outras pessoas. Então ele faz a movimentação dele. O banco, ele sempre gira o dinheiro, ele não deixa o dinheiro parado. Aquele saldo que está aparecendo na sua conta ali é um número, só que o dinheiro de fato está sendo movimentado. Então quanto mais você dá essas projeções para o banco, melhor para você. Usar o cartão com frequência, então já te adianto, é melhor você fazer várias compras pequenas diariamente, são as compras ali do mercado, do posto de gasolina, do iFood, do que você faz no seu dia a dia, do que você comprar uma televisão e utilizar todo o limite. Por quê? O banco, ele quer recorrência, ele quer movimentação, ele quer dados. Hoje as informações são as coisas mais valiosas que tem no mundo. Hoje você pode ver que as empresas elas brigam por informação, banco de dados. Então quando você faz as compras do dia a dia, o banco ele consegue estudar o seu perfil de consumo para projetar ali produtos financeiros para vender para você, propagandas ou até liberação de limite de acordo com o seu perfil de gastos. Já se você só faz uma compra no cartão, aquilo ali não dá muitas informações para o banco. Então às vezes é melhor você fazer as compras do dia a dia do que você fazer uma compra só que usa todo o limite. Manter o CPF limpo, isso aqui é óbvio em outras instituições, o banco ele vê essas informações mesmo com o Open Finance desativado. E fazer investimentos, mesmo que pequenos, com constância, para você gerar a mudança no seu perfil de cliente Itaú para cliente investidor. Que o cliente investidor tem mais garantias, ele pode ter limites melhores, até benefícios dentro do banco. Então o banco ele vai projetando ali pelo tanto de dinheiro investido que você tem. Se você tem investimento em outros bancos, o Itaú ele pode ver essas informações e assim não liberar limites para você, porque ele vê que você usa outras contas. Então você colocando alguns investimentos dentro do Itaú também mostra que é a sua conta principal. E uma dica essa que tá aqui só para quem ficou no final do vídeo. Essa aqui eu nem puxei lá no início, justamente para você que ficou até o final. A dica de ouro aqui, que inclusive eu vou fazer esse teste na prática, na minha conta, quando sair os resultados, eu vou passar aqui no canal para vocês, que é você fechar as contas que estão saldo zero. Essas contas que você não movimenta, que você já até esqueceu que você abriu, ou por algum benefício você abriu essa conta e não movimenta, elas podem te atrapalhar em outros bancos. Porque às vezes essa conta saldo zero te liberou, vamos supor, R$2.000 de limite. Esse limite, quando o banco vai puxar o relatório SCR do Banco Central, vai estar incluído. Então ele vai ver no seu CPF que já tem ali, vamos supor, 30 mil de limite acumulado, liberado para você. Será que o banco vai liberar mais 30 mil para você?
Possivelmente não, porque já tem muito crédito para você. Então o seu risco de crédito é elevado. Então se você tem 10 contas bancárias e as 10 contas de bancos diferentes te dá R$1.000 de limite, você já tem 10 mil de limite liberado para o seu CPF. Então isso dificulta para você conquistar crédito em outros bancos. Então eu vou fazer esse teste, eu tenho algumas contas que elas estão paradas, que eu não movimento e tem limite liberado. Eu vou encerrar essas contas, vou ficar só com as contas que eu utilizo e eu vou ver durante um tempo para ver se vai mudar lá no Itaú alguma coisa. E aí eu vou passar para você, mas sim, isso aqui é levado em consideração para avaliação de perfil de crédito. Eu quero também mostrar na prática, mas isso aqui eu tenho certeza que funciona, porque o banco, quando vai avaliar o seu perfil de crédito, ele vai ver quanto crédito você tem liberado no mercado, para assim ele projetar limite para você. À toa, quando o Mercado Livre liberou limite para mim, o Itaú aumentou meu limite para eu continuar com eles. Porque ele não quer que eu use limite de outros bancos. Mas isso pode acontecer em um perfil inicial, por exemplo, você ainda não tem conta Itaú e ele abriu a conta agora, ele pode avaliar, ou o risco de crédito dele é muito alto, ele já tem muito crédito e às vezes ele pode ver se está em atraso, isso pode piorar mais ainda. Então segue essa dica que isso pode te ajudar muito. Conta parada não ajuda em nada. E eu quero saber de você, você já colocou essas dicas em prática? Deixa aqui nos comentários, me fala quanto tempo você está tentando aumentar limite no Itaú, me traga detalhes, porque essas informações são bem legais para compartilhar com a nossa comunidade, com outras pessoas que estão em dúvida, e às vezes o seu relato pode responder à dúvida, questionamento de outra pessoa. Lembrando, na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, tem o nosso site com os melhores cartões do momento para aprovação, então aqui é a sua oportunidade de ter um cartão de crédito aprovado com um bom limite. Aqui é o melhor do momento, é tudo atualizado para você, as melhores campanhas de cartão. E aproveitando, eu vou deixar esse vídeo aqui na tela com esse passo a passo para você consultar as contas que você tem aberta no seu CPF, saber qual é o relatório que o banco analisa do seu histórico de crédito. Vai ficar muito mais fácil de você se preparar para ter disparada nos seus limites. Já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo, te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.